Olá, meus amigos, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um rumo à posse. Engraçado, essa é uma banca que já não faz provas há algum tempo, mas mesmo assim muitos alunos têm me pedido para falar sobre essa banca. E é uma banca muito legal porque é uma banca que trabalha direto a parte de semântica e interpretação de textos. Foram pouquíssimas as questões de gramática que eu encontrei. Cara, assim, a prova é basicamente conectores, semântica e interpretação. É isso. Se você quiser fazer um concurso para essa banca, você perde, você tem que estudar conjunções e preposições assim, violentamente e questões de interpretação e fazer muitas questões e se adaptar a esse tipo de cobrança. Eu encontrei questão de pontuação, encontrei questão de colocação pronominal, mas, por exemplo, crase, que é um assunto comum. Então, eu não estudaria crase, então, para essa banca? Se você já vê estudo, por exemplo, eu não estudaria especificamente para essa banca, crase, regência, entendeu? Mas o cara, para fazer concurso público, ele tem que saber crase, tem que saber regência, ele tem que saber vários assuntos. Então, o que você já traz de bagagem aí para outros concursos é suficiente, porque o que pega mesmo aqui são esses temas aqui. Sobretudo, interpretação de textos, interpretação, conectores e semântica. É a base dessa banca. Você tem que dominar esses três assuntos. Beleza? Usar aqueles contestação, todos os recursos, né? Interpretar a frase com todo cuidado, ler o comando das questões com uma atenção gigantesca, enfim. Vamos lá. Então aqui, né, nós temos esse textinho aqui para as três primeiras questões. Apesar de a incidência das chamadas doenças negligenciadas apresentar índices decrescentes no Brasil, ou seja, aquelas doenças que são oriundas da negligência, elas estão diminuindo no Brasil? Estão. Mas ainda assim o Brasil ainda convive com um número significativo de casos dessa enfermidade, ou seja, muita gente ainda adoece por conta da negligência. Essa quantidade diminuiu? Sim, diminuiu, legal. Mas ainda sobrevive isso. Bom, vamos lá. O emprego da palavra ainda. Esse ainda, nitidamente, tem um valor crítico. Ele é o que por exemplo, que a FGV chamaria, certo? A FGV chamaria isso aqui de modalizador. O que é modalizador? Modalizador, você tem um dado, né? Um dado estatístico ou uma pesquisa, né? Essa frase aqui indica que o autor dessa frase tem um conhecimento sobre o assunto. Ele, de alguma maneira, estudou, ou ele, enfim, ele leu um texto, então ele sabe que a incidência das chamadas doenças negligenciadas, que a incidência diminuiu. Então ele tem essa informação, de alguma maneira ele conseguiu chegar a essa informação. Então, ou ele é um estudioso, ou ele leu um texto sobre isso, mas ele leu também que, apesar de ter diminuído, certo? Ainda temos uma quantidade significativa, grande, de casos dessa enfermidade. Certo? O emprego desse ainda, ele emite uma opinião. Fala assim, caramba, não era para isso ainda existir. Ele é um modelizador, quer dizer, dentro de uma frase com uma informação técnica ou com uma informação que veio à base de estudo, de pesquisa e tal, um emprego do ainda expressa uma opinião. É uma opinião do autor, quer dizer, é uma opinião inserida dentro de uma frase. A frase, tecnicamente, olha, diminuiu e o Brasil tem o Brasil tem uma quantidade ainda razoável, ainda significativo de doenças negligenciadas. Certo? Ótimo. Quando você coloca o ainda tem, você está querendo dar um elemento opinativo de caráter negativo. Pô, mas ainda tem. Então, ainda insere nessa frase um caráter opinativo de valor extremamente negativo. Quer dizer, é uma coisa que
não poderia mais estar acontecendo. Não poderia. Não é? Diminuiu, mas essa diminuição não é suficiente. Isso aí já era para estar uma quantidade mínima, uma quantidade irrisória, ridícula. Mas ainda não. Mas não. Ainda existe uma quantidade significativa. Então, além do aspecto negativo do emprego do ainda, que outro aspecto você pode extrair? É uma coisa que já era para ter diminuído totalmente, mas continua. Continua. Se continua, é algo que foi prolongado. Que era para ter sido interrompido, era para ser um valor ridículo, irrisório, uma quantidade mínima, mas não. É uma quantidade ainda significativa. Ou seja, é um problema que ainda não acabou. É um problema que continuou, que se estendeu, que se prolongou. O ainda que tem esse caráter negativo dá uma ideia de prolongamento. Não, é um problema que já era para ter acabado. Que era para ter acabado totalmente, ou que a gente convivesse com uma quantidade ridícula, irrisória. Mas não, diminuiu sim, concordo, bacana, diminuiu. Mas não é. Mas esse problema não acabou, ele se prolongou. Por quê? Porque a quantidade ainda é grande, ainda é significativa. Então houve um prolongamento. Houve uma continuação, houve uma continuidade. O problema se estendeu. Ele não foi interrompido. Questão número 2. Emprego de conector, uma locução prepositiva. Por que é uma locução prepositiva? Porque acaba na preposição de. Mas é um velho conector muito conhecido nosso. Então, o apesar de, embora a incidência tenha diminuído, embora o Brasil apresente, só que eu teria que fazer uma adaptação, embora o Brasil apresente, certo? Índices decrescentes, embora isso aconteça, olha lá, qual é a ideia da concessão? É de algo que até atrapalha, mas não chega a impedir o desfecho. Né? Então, embora chovesse, foi a praia. O fato de chover atrapalha? Atrapalha. Mas me impede ir à praia? Não. Mesma coisa. A incidência diminuiu? Diminuiu. Mas impede de esse número ainda ser um número significativo? Não. O apesar de é sinônimo do embora. É lógico que, como o apesar de é uma preposição e embora é uma conjunção, eu teria que fazer uma adaptação. O verbo apresentar, que está no infinitivo, teria que passar para o presente subjuntivo. Mas a ideia é de concessão. Aí você olha as alternativas. Ué, Rosentão, mas você não tem conector concessivo. Mas é aquilo que eu sempre lembro a vocês. A concessão está muito próxima de uma outra ideia. Qual outra ideia? Embora chovesse, eu fui à praia. Eu fui, né? Chovia, mas eu fui à praia. Ou seja, o conector mais é o conector adversativo, que estabelece uma ideia de quê? De oposição. A concessão e a adversidade estabelece a ideia de oposição. Maravilha. Né? Lógico, há uma oposição entre chover e ir à praia. Certo? Da mesma maneira, há uma oposição entre um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? O fato de a incidência das doenças negligenciadas ter diminuído. Tá? Então há uma oposição entre essa diminuição, mas, porém, entretanto, o Brasil ainda convive com um número ainda muito significativo, com uma quantidade ainda muito significativa. Então diminuiu. Mas chegou ao ponto que nós queríamos? Não. Então há uma oposição, há uma ressalva, há uma adversidade, há uma contrariedade. Diminuiu, mas não chegou ao ponto que nós queríamos. Beleza? Bom, o raciocínio lá, essa frase contém um raciocínio que pode ser descrito da seguinte maneira. Vamos lá. A incidência de doenças raras deveria ser contabilizada por casos ocorridos. A incidência de doenças deveria ser contabilizada por casos ocorridos. Dá para você definir isso? Né? O que ele quer dizer? O que ele quer dizer é que houve uma diminuição, mas a quantidade de casos ainda é grande. E aí, quando ele coloca na letra C que a incidência deveria ser contabilizada por casos ocorridos, parece
parece que não foi contabilizado assim, não. É contabilizado por casos ocorridos, sim. O que chateia é que esses casos ocorridos ainda são grandes. Tá? Aqui parece que não há uma contabilização desses casos. Não, não é isso. Letra B. A redução dos índices deveria acarretar um número inexpressivo de casos. Era isso. Houve a diminuição? Houve. Mas o que chateia o autor? Que essa diminuição deveria gerar uma quantidade mínima, irrisória, mas não. Ainda é uma quantidade grande. Ou seja, o que deveria acarretar um número inexpressivo, irrisório. Faz sentido, é isso que ele quer dizer. Entendeu? A redução que foi feita, a redução de casos, não foi uma redução suficiente. É esse o sentido que ele quis dar. A negligência de doenças deveria significar aumento nas ocorrências? Não, ao contrário. Deveria praticamente ser erradicado. É igual a algumas doenças que com a vacina você erradica. As estatísticas não poderão representar todos os dados. Isso é uma besteira enorme. As estatísticas representam os dados concretos. As doenças negligenciadas não poderão ser combatidas? Não, já está. Inclusive no Brasil já está sendo combatida. Tanto é que diminuiu. Diminuiu. Só não chegou ao ponto que nós queríamos. Então essa letra E também é uma besteira enorme. Você contesta com tranquilidade. Questão 4. Uma das poucas questões de gramática. Dois estudos recentes jogam por terra a noção. Quem joga, joga alguma coisa, porque ele está pedindo lá para substituir o termo a noção. A noção é objeto direto. Eu substituo, né? Está completando a ideia do verbo jogar. Quem joga, joga alguma coisa. Você está jogando o quê? A noção tal por terra. Você está jogando essa noção por terra. Então, a noção complementa a ideia do verbo jogar sem preposição. É objeto direto. O objeto direto nós substituímos por o, a ou as. Como o núcleo é noção, que é feminino e singular, eu substituo pelo pronome oblíquo a. E aí, pô, aqui, eu já posso eliminar, certo? Posso eliminar lhes. Só que, veja bem, eu tenho aí duas possibilidades. Eu poderia colocar dois assuntos recentes a jogam por terra. Agora, como esses termos aqui, estudos e recentes, não atraem pronome oblíquo, eu poderia colocar esse pronome oblíquo depois do verbo. Aí ficaria jogam mais o pronome oblíquo a, não as. Isso aqui pode dançar. Jogam mais a. Só que esse verbo aqui termina em som nasal. O que acontece quando os pronomes oblíquos ou a ou as aparecem depois de som nasal? Eu acrescento a letra N. Então, se tivesse aqui, em vez de jogam lá, se fosse jogam na, a letra B também estaria certa. Bom, a resposta, então, é a alternativa C. Então, questão número 4, letra C. Questão número 5. Ou questão de semântica de preposições. Porque eu falei, cara, é enorme a incidência de questões relacionadas à semântica, de conjunções, preposições. Para muitos especialistas, ou seja, de acordo com muitos especialistas, de acordo com, segundo muitos especialistas, consoante muitos especialistas, em consonância com muitos especialistas, conforme muitos especialistas, ou seja, a opinião dele está em conformidade, está de acordo com a opinião desses especialistas. Se está de acordo com se a ideia de estar de acordo com alguma coisa, essa ideia é uma ideia de conformidade. Tá? Esses conectores todos aqui são conectores conformativos. A resposta, então, é a letra E. Questão meia dúzia, uma questão de pontuação, mas no fundo também um pouco relacionada à semântica. É impressionante a quantidade de questões relacionadas à semântica. Olha lá, vivemos na era das grandes transformações. Entre tantas, destaco apenas duas.
a primeira, né, a primeira no campo da economia e a segunda transformação no campo da consciência. E aí ele pergunta a primeira no campo da economia, ou seja, essa vírgula aqui, ela serve para quê? Tá? Tá separando o vocativo. O vocativo é o chamamento. João, venha cá. Não é o caso. Para destacar a relação causal é a relação de causa. Seria uma ideia de porquê. A primeira porquê no campo da economia não faz sentido. Isolar termos intercalados. Não é um termo intercalado. Termo intercalado, por exemplo, uma oração adjetiva. O aluno que estuda passa. Esta oração aqui que estuda, ela está intercalada. Ela está no meio da oração principal. A primeira oração é o aluno passa. Porque o elemento intercalado é justamente o elemento que está no meio. Inter é entre. Significa inter, entre. Então, está entre elementos da oração principal. O aluno passa. E no meio da oração principal, entre esses elementos da oração principal, inclusive entre o sujeito e o verbo, você tem essa oração adjetiva. Que você poderia colocar entre vírgulas se você quisesse dar um caráter explicativo. Introduzir advérbio de tempo. Não, a primeira, que vivemos na era das grandes transformações. Ele está falando sobre as transformações. Letra E, marca a elipse do verbo ocorrer. Ou seja, vivemos na era das primeiras, das grandes transformações. Entre tantas, destaco duas dessas transformações. A primeira ocorreu, faz sentido, ocorreu no campo da economia. E aqui também, e a segunda ocorreu no campo da consciência. Então, essa vírgula aí é a vírgula chamada de vírgula vicária, que indica a elipse de um termo. Tá legal? E a elipse de um termo que não estava nem explicitado no contexto, mas que você consegue identificar. Você poderia, em vez de você poderia dizer, poderia ser o verbo acontecer. Tanto faz. A primeira aconteceu no campo da economia, a segunda no campo da consciência. Poderia ser, mas a vírgula está substituindo um verbo. Está aí um verbo que tem mais ou menos esse sentido, de ocorrer, de acontecer. Então marca a elipse, um elemento que estaria subentendido, que não está explícito no texto. É essa a resposta. Aliás, que questão bonitinha, cara. Que questão muito bacaninha essa aí. Tá? Que geralmente nós temos nesses casos de elipse é a zeugma. Zeugma acontece... Tá? Digamos que a frase viesse assim. A primeira ocorreu, a palavra ocorreu explícita. A primeira ocorreu no campo da economia. E a segunda, vírgula, no campo da consciência. Aí ele perguntasse por ela. Aí seria um caso de zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. Só que é a elipse de um termo que estaria explicitado no texto. Se a palavra ocorreu, né, viesse depois da a primeira ocorreu no campo da economia e a segunda, vírgula, no campo da consciência, a vírgula seria substitutiva de um elemento que já apareceu anteriormente no texto. Certo? Então, essa vírgula aí representaria uma zeugma. A zeugma é um tipo de elipse. Se o cara falasse, se usasse o termo elipse, também estaria certo nesse caso? Também estaria certo, porque a zeugma é uma subdivisão da elipse. Tá? A zeugma é a elipse de um termo que já apareceu no contexto. A elipse, na realidade, abrange os dois elementos, de um elemento explicitado ou de um elemento que não foi explicitado. No caso aqui não estava explicitado, mas você consegue, pelo contexto, identificar, né, qual seria o verbo que se encaixaria na frase. Maravilha. Questão número 7. Essa questão também eu acho genial, gente. É interpretação pura, de grande sentido. Olha, consiste na passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Então, ele está perguntando sobre alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas essa coisa consiste numa transformação, numa mudança de estado. Essa coisa
tá? Era a economia do mercado. E essa coisa que era a economia do mercado sofreu uma transformação, tá? Sofreu uma modificação e se tornou uma sociedade de mercado. Então houve uma mudança de estado. Era de uma maneira, alguma coisa era de uma maneira, tá? Era algo que realçava, que destacava a economia de mercado. Isso que destacava já não é mais assim. Deixou de ser assim e se tornou e se transformou uma sociedade de mercado. Ou seja, a ênfase deixou de ser o destaque, deixou de ser economia de mercado e passou a ser a sociedade de mercado. Então houve uma mudança de modelo. O modelo já não é mais a economia de mercado. O modelo passou a ser, olha lá, mudança de sentido, mudança de estado. O que era de uma maneira passou a ser de outra. O modelo agora passa a ser qual? A sociedade de mercado. Certo? Então, a frase, a ideia principal que estava, e ele chama a atenção disso. Olha lá, observa-se a repetição de uma estrutura semelhante, sim, economia de mercado, sociedade de mercado, com a substituição de uma palavra para outra, que é economia para sociedade. Essa substituição da palavra economia para a palavra sociedade, certo? E consiste na passagem. Então passou a ser dessa maneira. Indica que aquilo, que a base, o cerne era a economia do mercado. Então o mercado tinha como modelo, como principal referência, a economia. Com essa transformação, o mercado passa a ter como principal referência, passou de economia do mercado para a sociedade de mercado. Ou seja, a referência deixou de ser economia e passa a ser a sociedade. Tá? Maravilha. Então, olha lá. Olha só o que está escrito na letra A. Então, você tinha uma economia de mercado. Essa economia de mercado tinha como paradigma não as relações sociais, tinha como paradigma as relações econômicas, porque era uma economia de mercado. Agora o mercado tornou-se, olha lá, houve a mudança de estado, era de uma maneira. Só que o paradigma do mercado não é mais a relação econômica, tornou-se, mudou, transformou-se nas relações sociais, que é a sociedade de mercado. Então, olha lá, o núcleo, o cerne, a referência passa a ser a sociedade. E o tornou dá também essa ideia de uma mudança de estado, tal qual na frase original. É essa a resposta, a letra A. Muito, muito, muito bonita, gente. Eu acho que a explicação está tão perfeita que eu acho acaba não havendo nem a necessidade de nós analisarmos as demais alternativas. Questão número 8. Outra questão muito interessante. Disse que o mercado deve ser livre e o Estado é visto como seu grande empecilho. Gente, quando nós falamos, disse isso, falou-se que a situação está complicada. Quando a gente fala, disse isso, falou-se aquilo, informou-se, o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo dizer, olha, não sou eu que estou falando isso, não. E eu estou colocando a coisa de uma forma muito indefinida, muito indeterminada. Eu estou dizendo, disse. Ou seja, alguém disse isso. Tá? Falou-se que isso iria acontecer. Olha, falou-se que a situação econômica do país nesse ano não vai melhorar, só vai melhorar no ano que vem. Falou-se, mas falou-se quem? Eu estou indeterminando, estou falando, tanto faz. Não sou eu que estou falando isso. Tá legal? Então, quando o autor dessa frase fala, disse que o mercado deve ser livre e o Estado é visto como tal, esse verbo dizer com o pronome ser tem que finalidade?
Olha, está querendo dizer o seguinte, olha, não sou eu que estou dizendo isso não, eu só estou reproduzindo. Eu só estou reproduzindo. Então, se essa informação estiver errada, a culpa não é minha, não. Eu só estou aqui informando, eu só estou aqui repassando para vocês o que me foi passado. Ou seja, é um método muito interessante usar o pronome ser com o verbo falar, com o verbo esclarecer, com o verbo dizer, qualquer verbo que indique que outra pessoa estaria falando, ou você está indeterminando, você está indefinindo quem está falando, tá legal para você dizer, olha, isso aqui eu só estou reproduzindo. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Ou seja, é um recurso para você fazer o quê? Para você se distanciar daquela informação. Porque dá a sensação até de que você não concorda muito com aquilo. Ou que pelo menos se amanhã criticarem você, ó, assim, não, na realidade aquilo ali não é a minha opinião. Tanto é que eu coloquei disse. Disse que mercado deve ser livre. Então, o que eu estou tirando responsabilidade de cima de mim, a partir do momento que eu utilizo esse recurso. Certo? Então, o que ele está fazendo na realidade? Ele está se distanciando disso. Tá? Ele está reproduzindo, mas ao mesmo tempo ele está usando o recurso para que fique bem claro que aquilo ali não é ele que está dizendo. Tá legal? Ele está reproduzindo o que outros disseram. Então, é distanciamento crítico, que provavelmente ele nem concorda com isso. Maravilha. Questão número 9. Vamos lá. Todo movimento de elevação do número de postos de trabalho com carteira de trabalho assinada no período recente beneficiou, olha uma palavrinha-chave aqui, também as mulheres. Se beneficiou as mulheres, beneficiou todo mundo. Beneficiou os homens, beneficiou as mulheres. Então, beneficiou também as mulheres. Certo? Bom, vamos lá. Letra A. O trabalho informal permanece em condição de estagnação? Não. Olha lá, todo o movimento de elevação beneficiou. Então, houve um aumento, melhorou, ficou melhor para todo mundo. O aumento de pós-trabalho é conquista de homens e mulheres. Sim, se beneficiou também as mulheres, é porque beneficiou também os homens. Faz sentido. A carteira assinada é um direito ainda muito recente. Bom, no período recente vai até estar bacana e pouco valorizado aí não, né? Pouco valorizado não. Letra D. As mulheres só possuem direitos trabalhistas quando ocupam cargos? Não, não é isso. Primeiro, os direitos trabalhistas, o que dá a certeza de você ter os direitos trabalhistas é justamente tá, você ter a carteira assinada, não é o fato de ocupar cargos. Tá? Os postos de trabalho finalmente saíram do movimento de decréscimo. Tá? Finalmente, não sei, de repente, talvez esse movimento já viesse há algum tempo. Talvez agora tenha realçado, tenha aumentado num quantitativo muito superior, mas não tem como você dizer que até pouco tempo não vinha tendo aumento. Porque o aumento agora é que ganhou ênfase, ganhou realce. Também não dá para você você tem elementos para contestar, né? Ou estava estagnado, não estava nem caindo nem subindo, não estava nem caindo nem subindo, estava estagnado. E a partir de um determinado ponto, recentemente, começou a subir. Mas dizer que finalmente pararam de cair, não. Falar que de um tempo para cá, recentemente, houve um aumento substancioso. E última questãozinha, olha só, que quase todas as questões são de semântica. Semântica e interpretação, semântica e interpretação, semântica e interpretação, elementos que você utiliza de contestação. Não é? E pinta um quadro de desastre para a economia caso a recomendação, caso, contanto que, desde que, certo? Poderia também trabalhar se
pinto um quadro de desastre para a economia se a recomendação, só que aí eu tenho que substituir o seja por for, se for cumprida. Ou seja, estabelece uma ideia de hipótese, na hipótese de ser cumprida. Se é uma ideia de hipótese, é uma ideia de condição. Então, resposta letra C. Com essa questão aqui a gente encerra esse rumo à posse. Tá? Então o pessoal que pretende fazer CPR já viu que a base é semântica, interpretação, semântica, interpretação, semântica, interpretação. Então a ênfase é fazer muitos exercícios de interpretação dessa banca. Então a galera que quer fazer, Rosenthal, posso estudar um pouco pela FGV? Pode. A FGV ajuda bastante para esse tipo de prova, para esse tipo de questão. Você vê que são questões curtinhas, como a FGV gosta de fazer também. E trabalhando demais a questão da semântica, da interpretação. Tá legal? Então, cara, se você for fazer concurso para essa banca, assunto fundamental: conjunções, preposições, semântica e interpretação de textos. Valeu, pessoal! Então, eu acho que eu consegui passar bem aí as características da banca CPERJ. Beleza? Maravilha! Estamos juntos. Semana que vem estaremos com uma outra banquinha para analisarmos juntos. Grande abraço!